110 dias de quarentena já tá dando problema, né? Tá dando tilt. Esse é outro vídeo, mas vamos nessa aqui então. E aí, tudo bem com você? Como é que você vai? Tudo bem? Espero que com saúde. Seguimos juntos aqui nessa jornada, né? 111 dias, eu acho. 10, 11 dias, sei lá. Mais ou menos. Perdi as contas. Também, perdi as contas. Bom, mas hoje a gente vai fazer uma coisa diferente, né? A gente estava conversando um pouquinho sobre temas pra gente conversar e trocar ideia aqui com você. E a gente resolveu falar sobre os principais medos das pessoas. Porque acho que muitos deles têm a ver com o que a gente trabalha e com o que a gente fala no dia a dia quando fala de planejamento financeiro, né? E às vezes são medos que as pessoas não sabem nem que tem, né? São os medos universais, né? Isso, das pessoas. isso. E hoje nós vamos falar sobre um. Delicado, mas vamos falar sobre um. Que é o medo da morte. E eu digo isso porque eu sou a mais medrosa de todas. Quando falta luz eu fico em pânico. Como se isso tivesse a ver com a morte. Não importa, na minha cabeça tem. E eu sou daquelas que desde criança, quando engole um chiclete, fica respirando pra ver. Não, tô respirando. Então, eu sou uma das pessoas que tenho medo de morrer pra caramba. Corta. Que eu quis cortar. Olha. Bom, mas apesar disso, o medo de morrer é uma coisa que a gente precisa superar um pouquinho, porque ele faz parte da vida e a gente, apesar de ter esse medo, a gente precisa tratar isso de uma forma mais prática, porque todos nós vamos passar por isso em algum momento. Com a gente ou com alguém, né? Aquela coisa muito doida, né? A gente tem certeza absoluta que vai morrer, né? Dizem que uma das diferenças que existe entre o ser humano racional ou não é que ele tem consciência que vai morrer. A gente sabe isso logo, né? Aprende ou fica diante de situações as quais você lidar com a morte às vezes não é muito claro, não. Eu me lembro, assim, há muitos anos atrás, a primeira vez que eu lidei com a morte foi com a morte da minha avó, pai de mãe. Aí depois veio meu avô, pai de pai e tal, vem seguindo, aí depois meu pai, minha mãe, meu pai. Enfim, então assim, lidar com a morte é uma coisa complicada. A gente aprende, né? E tem que aprender. Assim, a gente não tá aqui pra falar das questões emocionais e religiosas, não. Eu acho que cada um tem o seu. E é até interessante, porque depois eu vou procurar o link pra deixar também aqui pra você, porque a gente viu uma matéria bacana, num blog, falando sobre como o Covid impactou a relação das pessoas com a morte, com os rituais de passagem no momento da morte, que são importantes até pra gente, emocionalmente, passar por isso. Né? E se tornaram restritivos, né? De uma forma ou de outra. Qualquer um que tenha um contato, que tenha algum rito de reconhecimento, como... Vou fazer uma analogia como velório ou qualquer coisa que vale. Assim, é difícil, porque não pode ter. Pois é. Só que apesar disso, assim, independente dessas questões emocionais e das questões religiosas e tudo mais, a morte, ela tem uma questão prática, né? Que muitas vezes, porque é um tabu e ninguém gosta de falar nisso, e as pessoas têm medo, têm superstição e uma série de coisas, elas também não conseguem lidar com a parte prática e burocrática, vamos dizer assim, desse processo. E ao não falar sobre isso, a gente não ensina os nossos filhos o que eles devem fazer, né? Quais são as burocracias que estão envolvidas no processo da morte de alguém. Numa outra conversa que a gente estava tendo, a Ju chamou a atenção para uma coisa muito pertinente. Com o tempo a gente vai evitando que as crianças tenham contato com essa realidade que vai ocorrer, que é a morte. Tem uma sensação de estar poupando a criança de alguma forma. Né? Só que no fundo a gente ela deixa de aprender a lidar com um sentimento e com um momento que faz parte da vida. Pois é difícil essa medida. Eu acho que para cada família, para cada modelo. Não tem regra, não né? Tem só regra. Uma discussão que é um tabu. Mas realmente tem isso, existe essa tendência. Eu vejo o Igor, por exemplo, aí a gente fala pro Igor, virou uma estrelinha e tal. Agora, quando que vai sair de estrelinha para lidar com a morte? Pois né? É uma coisa complicada, é uma coisa difícil. A gente não sabe direito como lidar com isso. Né? Eu vi também
uma série de relatos sobre isso, porque a gente acaba estudando muito, né, o assunto, e foi uma observação interessante, porque na medida em que a sociedade foi evoluindo, né, a gente foi tirando a morte de dentro de casa. Porque lá atrás, no passado, os velórios, tudo isso acontecia dentro da casa. Né? E em algum momento a gente tirou isso de lá de dentro e as crianças pararam de participar desse processo. Só que elas crescem, né? E eu, assim, já participei de muitos velórios, né? Porque minha família é grande pra caramba, já perdi muita gente, né? E assim, ninguém tá preparado, não do aspecto emocional, porque isso eu acho que nunca ninguém vai estar, mas ninguém tá preparado com todas as coisas que você precisa resolver no momento em que você está emocionalmente muito abalado. Pois é, olha só, eu já passei por todas essas situações, entendeu? Assim, já tive meu avô que morreu, minha avó que morreu, minha mãe que morreu, meu pai que morreu, e vi todas essas situações e também vi outras pessoas também passando por situações como essa. E hoje me vejo preocupado com meu filho Igor e a Maria Clara num momento de transição de alguma forma dessa. Então, assim, é algo que você tem que pensar. Apesar de ser emocionalmente não confortável, vamos colocar assim, né? Você pensar na sua morte, mas é algo que você tem que pensar não por você, mas por aqueles que você ama. Para não deixar um problema, para não deixar um pepino, para não deixar uma situação complicada, para ter recursos para, de alguma forma, passar por isso com o menor impacto possível, já que não tem como passar por menor impacto emocional possível. Esse é o ponto. O emocional é outro aspecto, né? Mas tem uma parte que a gente pode deixar organizado minimamente, né? Então, quem tem patrimônio, os herdeiros, os filhos, enfim, eles vão passar por um processo de inventário que é burocrático. E é chato. O processo de velório, sepultamento, assim, o que vem de gente querer se aproveitar de você nesse momento também. Esse é outra maluquice, né? E por desconhecimento muita gente acaba caindo numas ciladas, né? O que não faz sentido. Então, assim, por mais doido que possa parecer, por mais, vamos dizer assim, algo que a gente não queira falar, por mais que tenhamos medo, porque são um dos 6 grandes medos, né? Que é uma realidade que as pessoas têm. Sim, a gente lida com tudo isso sem parar pra ficar pensando, me colocando emocionalmente numa situação, né? Porque quando eu me imagino morrendo ou quando você imagina alguém muito perto, é óbvio que o muito emocional dolorido, ele é muito dolorido. Mas apesar disso, a gente precisa tentar se distanciar um pouco disso para fazer as organizações que a gente precisa para deixar a nossa família pelo menos sem nenhum abacaxi, né? Para cuidar de quem a gente ama, né? De quem a gente investiu a vida toda. Enfim, hoje foi esse de falar de morte é delicado isso, né? É delicado. Mas faz parte da vida. Faz parte da vida. Eu sou Nelson Paiva. E eu sou Ju Frota. E esse aqui é o seu lado mais seguro. E tudo que falamos faz parte da vida. São as coisas que a gente tenta aplicar aqui pra gente que de repente pode fazer sentido aí pra você. E se você quiser compartilhar a sua história também, escreve pra gente que vai ser o maior prazer. Comenta com a gente, trocar contigo vai ser legal. Um abraço, tchau! Um beijo grande!